Iniciando aqui. Olá, queridos. Boa noite, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Estamos aí iniciando mais uma transmissão aqui na live, no Facebook, do nosso devocional da PIB. Quero convidá-lo, vamos lá, vamos compartilhar o link. Nós estamos tentando usar outros canais e aperfeiçoarmos a transmissão e ainda estamos tendo algumas dificuldades com as transmissões, né? Mas vamos chegar lá. É muito bom poder ter aqui a Andressa está conosco, a Sandra, o Sebastião, a Sara, sejam muito bem-vindos, o Fernando, o Maranzato. É muito bom poder ter os irmãos aqui com a gente, não é? Vamos lá, vamos chegando, já estamos aí com 11 irmãos já assistindo, participando do nosso culto, do nosso devocional da PIB online, nosso culto online. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. É muito bom estarmos juntos de novo. Pastor Neymar também está aí, a Andressa, que coisa boa, a irmã Zélia também. Olha lá, os irmãos estão chegando, a Ju, já estamos com 16 inscritos, a Nice. É muito bom, irmãos, estarmos juntos aqui, né? Estamos tentando usar aí o YouTube, mas estamos tendo algumas dificuldades na transmissão e por isso viemos aqui para o Facebook para continuarmos. É muito bom podermos estar juntos novamente. Eu vou compartilhar o link com os irmãos, né? O Maranzato já me ajudou aqui, já colocou no grupo da igreja. Eu vou compartilhar também com os demais irmãos da igreja. E é muito bom estarmos juntos aí. Vamos lá, vamos dar início a esse culto de louvor e adoração, né, ao nosso Deus. A Adriana está conosco, a Cida Quinelato. É isso aí, Cida, Igreja Unida, não é? Estamos juntos, podendo mais uma vez aqui nos reencontrarmos. Já estamos com 22 pessoas conectadas. É muito bom podermos, como Igreja do Senhor, estarmos aqui de novo. Mais uma vez, para quem está chegando agora, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito 1,4. Irmãos, vamos então dar início, continuidade. Nós já havíamos começado pelo YouTube, mas vamos recomeçar do zero aqui, não é? Porque é necessário. Quero lembrar os irmãos, né, que é muito importante que a igreja continue em oração, intercedendo, né, orando uns com os outros. O Dito e a Anice também já estão aqui já, a Fabiana, Marcelo, que bom podermos estar juntos de novo, não é? Eu quero lembrar os irmãos então da importância de nós estarmos clamando, intercedendo, nesse momento em que o nosso país e que o mundo está atravessando por essa tempestade, não é? Sabemos que ela vai passar, sabemos que vai chegar ao fim e poderemos aí dar continuidade ao que Deus tem dado a cada um de nós. Então vamos orar para iniciarmos esse momento juntos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos mais uma vez, como igreja, que se reúne, ó Pai, por meio dessa plataforma, ó Deus querido, louvá-lo, exaltá-lo, reconhecer que somente o Senhor é Deus, reconhecer que Tu és bom, que Tu és misericordioso, que Tu és nosso socorro bem presente em toda e qualquer circunstância. Ó Deus, como é bom, Senhor, podermos nos reencontrarmos aqui, ó Deus, virtualmente, por meio desse canal, e como igreja do Senhor, compartilharmos motivos de oração, compartilharmos, ó Pai, a palavra do Senhor. Que seja uma noite agradável, que seja um momento de prazer em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o pedido de oração que o irmão Camilo apresentou, né? Ele pede oração pela esposa de um amigo dele, chamada Lindinalva, que está na UTI. Precisa que a igreja esteja intercedendo por ela. Um outro motivo de oração que nós já apresentamos aos irmãos, continuemos orando pelo pastor Sócrates. Ele é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele foi diagnosticado com a Covid-19, ele está internado na UTI, já tem recebido tratamento já. É uma situação bastante grave dele, mas ele tem correspondido bem
né? Graças ao nosso bom Deus, Deus tem ouvido a oração e o clamor da igreja ao seu favor. Continuamos orando pelo pastor Sócrates, pastor e secretário executivo da nossa convenção. Se você também tem algum motivo de oração, peço que os irmãos coloquem aqui o seu motivo de oração para que juntos continuamos intercedendo uns pelos outros, né? Olha só, mais irmãos chegando, chegou o Olavo, a Aline, que coisa boa, irmão Pedro, não é? A Sandra, a Lídia, a Josi, que coisa boa, irmãos. É muito bom poder ver os irmãos aqui chegando, o Claudinei, o pastor Neymar. Estamos com 34 irmãos participando da nossa transmissão aqui pelo Facebook. É impressão minha ou parece que no Facebook a gente consegue ter uma participação maior dos irmãos? Diga aí a sua opinião, escreva nos comentários. Você acha que vamos conseguir ter mais pessoas assistindo ao vivo pelo YouTube ou pelo Facebook? Mande aí os seus comentários para que depois nós possamos e vermos qual plataforma vamos usar. Queridos, então vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus, vamos orar em favor desses motivos que eu apresentei. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez te apresentamos, Senhor, a vida da Lindinalva, ó Deus querido que está enferma, ó Pai querido na UTI, amiga, ó Deus, esposa do amigo do Camilo, ó Pai amado, e necessita, ó Deus, do nosso clamor como igreja do Senhor, por sua vida, por sua saúde, por sua recuperação. Nós não sabemos a enfermidade que ela tem, ó Deus, mas Tu sabes, e nós suplicamos ao Senhor que Tu venhas, ó Pai, segundo o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, intervir, dando aos médicos capacidade e discernimento, Deus, para dar o melhor tratamento, ó Deus, para a Lindinalva. Também clamamos ao Senhor em favor do pastor Sócrates, ó Deus, que, ó Deus querido, também acometido, Senhor Deus, desse vírus, ó Pai, necessita da Tua intervenção, que o seu corpo possa reagir, que ele possa ter força, ó Pai, nesse momento, e possa corresponder aos tratamentos que tem recebido, ó Pai. Nós te pedimos por isso, Senhor. Pai querido, nós também oramos a Ti e colocamos diante do Senhor a sua igreja, ó Pai, amado, que espalhada está nessa cidade de Pompeia. Ó Deus querido, que toda e qualquer preocupação, ansiedade, ó Pai, nós estejamos sempre colocando diante da Tua presença, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor há de responder e de agir conforme, ó Deus, a Tua soberana vontade. Ó Deus, nós continuamos a clamar ao Senhor, dê sabedoria, ó Deus querido, inteligência aos cientistas, aos médicos, ó Pai, para que eles possam, de fato, encontrar, Senhor Deus amado, tanto a vacina, como também, ó Deus querido, o remédio para, ó Deus amado, restabelecer a saúde, ó Deus, daqueles que estão enfermos, e também possamos, ó Pai, ter a vacina para nos prevenir e não sermos, ó Pai, atingidos, ó Pai, por esse vírus, ó Deus, que tem, nesses tempos, assolado a terra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és soberano sobre isso, nós reconhecemos que Tu tens um propósito em toda essa situação, e por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és soberano, Senhor. Nada, absolutamente nada foge dos Teus, ó Deus, do Teu controle, do Teu governo. E, ó Deus querido, o que nós pedimos ao Senhor, que esse momento seja um momento em que a fome e a sede por Tua palavra possa aumentar sobre a face da terra, Deus, que Teu Espírito possa mover, ó Deus querido, sobre a Sua igreja, ó Pai, trazendo primeiramente quebrantamento ao Teu povo, arrependimento, ó Deus, que o Teu povo possa voltar-se para Ti, Senhor Deus, ó Deus, que o Senhor venha também, ó Pai, mover sobre aqueles que ainda não creem, trazendo, ó Deus, arrependimento de pecados, a confissão, a fé verdadeira e exclusiva em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, que ao passarmos, ó Pai, por essa pandemia, ó Deus querido, o Senhor possa mover sobre a face da terra, gerando mais fome e sede do Senhor, da Tua palavra. Ó Deus querido, que as pessoas sejam despertadas, ó Pai querido, e que nós possamos, ó Pai, viver um tempo, ó Deus querido, de quebrantamento, um tempo
de retorno às Escrituras, um tempo, ó Pai amado, em que a palavra do Senhor continuará, ó Pai, e será muito mais anunciada com intrepidez e ousadia pelo Teu povo. Assim nós oramos e lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar orando ao nosso Deus, clamando, porque cremos que Ele é soberano, é Senhor, e Ele cuida de todas as coisas, Ele está no governo de todas as coisas. É isso aí, queridos. Vamos lá. Como é que está sendo esses dias para você e sua família? Vocês têm conseguido na sua casa realizar o culto doméstico? Como está sendo essa experiência? Mande aí, mande as informações, mande nos comentários, mande no grupo de WhatsApp da igreja. É muito importante sabermos como vocês estão vivendo a fé no lar, né? Como está sendo a caminhada dos irmãos em família, em suas casas. É um tempo em que estamos mais dentro de nossos lares, ficando em casa, procurando não nos expormos, né? Então é muito importante que nós aí venhamos fortalecer na fé e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então vamos estar nos dedicando e realizando o culto doméstico em nossa casa, orando ao Senhor. É muito importante, ok? Vamos então prosseguir nessa caminhada. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu beber um copinho d'água aqui. Se você aproveita agora e bebe um copinho d'água também aí. Me engasguei com a água, irmãos. É brincadeira, né? Vamos lá. Nós iniciamos uma nova série desde de domingo à noite, Como Ser Feliz, não é? E hoje eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Vamos abrir nossas Bíblias nesse belíssimo texto da Palavra de Deus e juntos podemos meditar na Palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 4. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Bem, os irmãos até agora ninguém escreveu mais nenhum comentário, fiz aí algumas perguntas. Vamos lá, não deixe de participar, irmãos. Se você tiver algum motivo de oração, ninguém mais colocou motivo de oração. Eu estou olhando aqui, não temos mais nenhum motivo de oração. Então vamos avante, não é? Vamos avante. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 4. Estamos aí estudando as bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte. E no domingo passado, os irmãos se lembram, quando nós iniciamos essa série, nós vimos sobre que a felicidade ela não consiste na realização de nossos desejos e vontades, né, desse mundo terreno, mas sim numa vida de humildade que busca o reino dos céus. E essa noite nós vamos dar continuidade olhando para esse texto, Mateus 5, 4. Vamos orar e após a oração nós vamos compartilhar com os irmãos a mensagem, ok? Vamos orar então. Ó Pai, agora que vamos ler a Tua Palavra, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, ajudando-nos, ó Pai, a compreender as Escrituras, a crer naquilo que a Tua Palavra diz e colocarmos em prática nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Mateus 5,4, Jesus fala assim: Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados, não é? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Estamos tratando sobre felicidade, como ser feliz. E com certeza você já se fez essa pergunta.
Com certeza você já ouviu várias respostas a essa pergunta, mas a resposta que vale a pena ouvir e dar atenção é aquela que vem diretamente das palavras do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o que o Senhor Jesus está colocando é que nós somos mais do que felizes quando encontramos consolo diante a nossa miséria. Nós somos mais do que felizes quando encontramos consolo diante a miséria humana. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, é o que o Senhor Jesus diz. Quando nós nos deparamos com isso, Jesus está falando que mais do que feliz é aquele que chora. Naturalmente vem uma pergunta a cada um de nós, a pergunta é: o que deve nos levar a chorar? Você se lembra qual foi a última vez que você chorou? E os motivos que lhe fizeram chorar? Invariavelmente, queridos irmãos e irmãs, o choro ele é uma expressão de um sentimento humano, de um sentimento profundo, interno que vem do mais profundo do nosso ser. E quando nós pensamos acerca do choro, por que nós choramos? Não é? O choro, ele revela a nossa capacidade de perceber a realidade que nos cerca. O choro, ele revela a dor no mais profundo do nosso ser. Se nós olharmos por essa perspectiva da constatação do fracasso humano. O choro, na grande maioria das vezes, ele vem por causa da infelicidade, ele vem por causa da angústia, ele vem por causa da dor, ele vem por causa do desespero que abate a nossa alma. O choro, ele expressa a nossa dor. Quantas vezes você já não chorou em sua vida porque estava doendo demais e você precisava de um alívio e copiosamente as lágrimas começaram a se derramar e a correr pelo seu rosto, não é? O choro, sabemos também que o choro ele pode ser expressão de alegria, também pode ser. Quando nós somos surpreendidos por uma notícia maravilhosa, isso traz uma grande alegria ao nosso coração, podemos sim chorar. Mas o fato, queridos, que nós precisamos constatar é que a grande maioria das vezes nós choramos por causa da aflição. Nós choramos por causa da angústia, nós choramos por causa das perdas, nós choramos por causa do fracasso, nós choramos por causa de nossos próprios erros ou de erros que outros cometeram contra nós. Jesus chorou. Jesus, como homem, chorou. E chorou diante da constatação da morte, diante a morte de Lázaro. Ele chorou também por causa daquilo que foi resultado do pecado, a qual toda a raça humana foi precipitada à morte, não é? Então o choro está profundamente, eu queria destacar isso com os irmãos aqui, o choro está profundamente relacionado ao sofrimento humano. Com isso não desconsidero o que já disse, tá certo? Mas só aqui para destacar. E é justamente isso que nós percebemos na palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus aqui ele está trabalhando as bem-aventuranças, mais do que feliz, né? São aqueles que choram. Por que Jesus fala isso? Jesus, então, ele quer que nós percebamos algo muito importante na nossa vida. É que nós precisamos aprender a chorar quando estamos diante à miséria humana, ao fracasso humano, à morte humana, à escravidão humana, à escravidão ao pecado. Queridos irmãos e irmãs, por que devemos chorar? Porque diante da realidade da queda, do pecado, a palavra de Deus revela a nossa total incapacidade, a nossa depravação total. O homem é absolutamente incapaz de resolver o problema do pecado, da queda. O homem é absolutamente incapaz de reconciliar-se com Deus mediante as suas obras, mediante a sua própria fé, religiosidade, sua própria espiritualidade. O homem é absolutamente incapaz
pelos seus próprios méritos, de se reconciliar com Deus. O homem é absolutamente incapaz de buscar os caminhos de Deus pelos seus próprios esforços e pelo seu próprio mérito. E a depravação total diz respeito à amplitude da queda, do pecado em nossa vida, alcançando a nossa forma de pensar, de sentir e agir, alcançando a capacidade humana de produzir, de criar, de desenvolver. E como que isso é importante? O que Jesus deseja quando ele fala bem-aventurados que choram é que nós reconheçamos o quão pecadores nós somos e o quão o pecado nos afastou da glória de Deus e o pecado nos afastou uns dos outros, nos afastou das pessoas. O que o Senhor Jesus deseja é que nós reconheçamos diante da presença de Deus é que o pecado é escravizador, que o pecado ele é de fato e verdade a pior maldição, a pior desgraça humana. O quanto que o pecado é real, irmãos. Será que nós nos damos conta disso? Qual foi a última vez que você chorou por causa disso? Qual foi a última vez que você sentiu dor por causa disso? Eu quero convidá-lo, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 2 e 11. O profeta Isaías, ele vai aqui apresentar-nos esse retrato do pecado. Aqui mencionando o pecado de Israel, o pecado da nação. E aqui Deus, então, ele fala acerca disso. Olha Isaías 59, de 2 a 11. Acompanhe na sua Bíblia. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade, os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia a perversidade. Sabe de quem aqui o profeta Isaías está falando, queridos? Está falando daqueles que se intitulavam e eram povo de Deus. Não está falando das nações ímpias, não está falando de outros povos, está falando da nação de Israel. Olha só, versículo 4. Ninguém clama pela justiça. Ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras. Engravidam do mal e dão à luz a maldade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá, e sairá uma víbora do ovo que for pisado. As suas teias não servem de vestes, e eles nem poderão cobrir-se com o que fazem. As suas obras são perversas, e atos de violência estão nas suas mãos. Versículo 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortos. Todo aquele que anda por eles não tem conhecimento da paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e encontramos somente trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos apalpando como os que não têm visão, tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo, e somos considerados mortos entre os vivos. Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendos como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós. Aqui o profeta Isaías, ele está tratando exatamente acerca do pecado da nação e a necessidade da nação
do povo de Deus confessar a Deus os seus pecados, admitir a sua culpa, admitir a injustiça, admitir que tem amado aquilo que é mal, e o texto aqui nos falou que engravida-se do mal. Irmãos, o quanto isso é sério. Nós nunca seremos felizes enquanto vivermos praticando pecados. Nós nunca encontraremos saciedade, nós nunca teremos paz, nós nunca teremos alegria enquanto a nossa vida for marcada por prática de pecados diante a presença de Deus. É muito importante entendermos isso. Como ser feliz, as pessoas indagam. Como ser feliz é o desejo de muitos. No entanto, queridos, não há felicidade no pecado. Não há felicidade na iniquidade. Não há felicidade vivendo uma vida ímpia diante aos olhos de Deus. Não há felicidade vivendo uma vida familiar cheia de brigas, contendas, desunião, orgulho. Não há felicidade. Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Qual foi a última vez que você admitiu diante de Deus as suas faltas, as suas falhas? Qual foi a última vez que você, com seu cônjuge, choraram juntos, admitindo os erros, as faltas? Qual foi a última vez que você, como filho, chorou arrependido? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, reconhecendo e confessando, arrependendo-se de seus pecados? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, e nessa noite tratando a segunda bem-aventurança, o Senhor Jesus, ele fala: bem-aventurado os que choram. Meu querido irmão, minha querida irmã, não maqueie o seu pecado, não encubra o seu pecado. O salmista fala que enquanto ele encobriu os seus pecados, seus ossos eram como que corroídos. Você não pode ser feliz em pecado. Você não pode ser feliz praticando pecados. É muito importante nós estarmos atentos a essa palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê, amados irmãos e irmãs? O mundo que nós vivemos despreza isso. Ao contrário, o mundo que nós vivemos, despreza isso. E mais, o mundo que nós vivemos incentiva a encontrar a felicidade nas práticas pecaminosas. Você vai ser feliz adulterando. Você vai ser feliz usando drogas. Você vai ser feliz, jovem, tendo uma vida promíscua. Você vai ser feliz tendo relação sexual com o seu namorado, com a sua noiva. Você vai ser feliz vivendo uma vida do consumo de álcool. Você vai ser feliz vivendo uma vida de uso de cigarro, uso de drogas. Você vai ser feliz fazendo aquilo que o seu coração deseja. Afinal, faça aquilo que o seu coração quer. Não é isso? Não é? Faça aquilo que o teu coração manda. Não importa como, com quem. Se te traz felicidade ter relação homoafetiva, tenha relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Se te faz ser feliz vivendo uma vida segundo os seus valores e princípios, vai em frente. É isso que o mundo ensina, queridos. O mundo despreza a palavra de Deus. O mundo diz que a felicidade está na prática de pecados. O mundo despreza aquilo que nós cremos e conhecemos. Tentar ignorar a realidade, amados irmãos, e as consequências do pecado é gravíssimo. Nós não podemos ignorar o meio degenerativo que nós vivemos, nós não podemos ignorar que os valores, os princípios mundanos, muitos deles são antagônicos, são contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Você quer ser feliz? Pare de pecar. Você quer ser feliz?
Consagre a sua vida a Deus. Você quer ser feliz? Proste-se diante de Deus arrependido, confesse a Deus todos os seus pecados, e aí sim você vai começar a descobrir o que é felicidade. Por que, amados irmãos, tantos relacionamentos quebrados? Por que é tão difícil construir uma família saudável? Por que é tão difícil lidar com os nossos próprios erros? Por que é tão difícil submeter-se a Deus e a sua palavra? Por que é tão difícil suportar o erro alheio? A palavra de Deus diz que é difícil por causa do pecado, da queda. E a única forma de nós podermos enfrentar tudo isso, lidar com tudo isso, é ser nascido de novo, é ser regenerado pelo Espírito de Deus. É sermos, de fato e verdade, arrependidos de nossos pecados, atraídos à obra que Jesus Cristo realizou na cruz. É confessar os nossos pecados, crermos em Jesus Cristo, na suficiente obra de Jesus e segui-lo fielmente. Quantas vezes você já chorou na presença de Deus reconhecendo o seu pecado, reconhecendo os seus erros, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua inveja, a sua preguiça, a sua maledicência? Queridos irmãos e irmãs, enquanto vivermos praticando as obras da carne, seremos infelizes. Você se sente infeliz? Olha lá em Gálatas capítulo 5, veja se você tem praticado as obras da carne. Porque a prática das obras da carne nos leva à infelicidade. E aí então o Senhor Jesus, ele vai falar, bem-aventurados que choram. Precisamos olhar para aquilo que somos diante de Deus e pedir ao Senhor, como o salmista fez, não é? Sonda-me, Senhor, e conhece o que? O meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Martyn Jones, um grande estudioso bíblico do século passado, ele vai falar sobre o choro espiritual. Ele diz o seguinte: esse choro espiritual, referindo-se, bem-aventurado aos que choram, esse choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde em espírito. Nós já trabalhamos sobre isso semana passada. Humilde em espírito é questão de reconhecermos a nossa condição de queda e não sermos orgulhosos. Ele continua: o homem que realmente viu a si mesmo, tendo-se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Irmãos, o quanto que a consciência disso é importante para nós. Eu quero encorajá-lo todo dia, quando você acordar, primeiramente, busque a presença de Deus, falando: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Ó Pai, nesse dia eu não quero, Senhor, não desejo praticar pecados, eu quero viver uma vida santa diante da Tua presença. Eu oro e peço ao Senhor. Eu quero nesse dia, Deus, amá-lo sobre todas as coisas, eu quero obedecer e fazer a Sua vontade. E aí o seu dia vai passar. Para dormir, você vai orar para dormir e fala: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Pai, porque ao longo desse dia, Senhor, reconheço que, embora eu tivesse desejado, Senhor, não ser maledicente, eu fui. Ó Deus, embora eu não tivesse desejado aquilo que é mal, eu fui. Deus, me perdoe por isso, eu confesso ao Senhor. Amados irmãos, nós precisamos aprender a chorar arrependidos diante de Deus pelas práticas pecaminosas que cometemos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então o Senhor Jesus está falando que nós precisamos aprender, amados irmãos e irmãs, se desejamos a felicidade para a nossa vida. Estou repetindo em confessar os nossos pecados, nos arrependermos diante de Deus, confessar os nossos
individuais. O pecado é a causa do sofrimento humano. Lá em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Ao orarmos e confessarmos diante de Deus o pecado estrutural, é o pecado que causa insucesso, fracasso das organizações criadas por nós humanos. É o pecado que se manifesta, irmãos, de forma estrutural em nossa sociedade, nos governos, nas autoridades. Nós precisamos orar ao Senhor e chorar pelos pecados sociais. O pecado esse manifesto pelas injustiças sociais, os desajustes sociais, as barbáries que nós somos testemunhas, as atitudes descabidas que as autoridades muitas vezes tomam, ou então que a própria população toma. Nós temos que orar ao Senhor, confessar a Deus. Quando nós, amados irmãos e irmãs, de fato caímos na real e reconhecemos que a nossa infelicidade se dá por causa dos pecados humanos, nós aprendemos o valor dessa bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram. Qual foi a última vez que você, na presença de Deus, abriu o seu coração e chorou por causa dos seus pecados, os pecados da sua família, os pecados da sua igreja, os pecados dos nossos governantes, os pecados da nossa sociedade? Qual foi a última vez que você lamentou diante de Deus? Diante a tamanhas atrocidades de nossos dias, aos abortos, à fome, à injustiça, aos abusos. Qual foi a última vez? Queridos, bem-aventurados que choram. E o Senhor Jesus fala, porque serão consolados. Para que o nosso lamento, o nosso choro, ele não seja um choro de autopiedade, de autocompaixão, aquela oração, aquele choro vazio, não é? Nós precisamos olhar para que Jesus fala, serão o quê? Consolados, não é? Então, o consolo aos que choram é o consolo que provém de Deus, agindo na história em nosso favor. Os irmãos estão muito bem instruídos na palavra de Deus, os irmãos conhecem bem a doutrina bíblica da redenção, da obra de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós só podemos receber consolo porque Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Porque ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único mediador. Ele na cruz levou sobre si os nossos pecados. Nós podemos receber consolo porque Deus nos amou primeiro. Então, quando nós, diante da presença de Deus, contritos, arrependidos, oramos, confessamos, com o coração quebrantado, crendo na palavra de Deus, nós somos consolados. Jesus nos ensinou que o nosso consolo vem de Deus, vem da obra salvadora. O nosso consolo, meus irmãos, vem do nosso Criador, do nosso Salvador. O nosso consolo não vem de nossos pais, não vem de do nosso cônjuge, não vem de nossos amigos, não vem de nossos filhos. Nosso consolo não vem do ativismo religioso, nosso consolo não vem dos estudos, não vem do conhecimento, o nosso consolo não vem do nosso esforço, mas o nosso consolo só vem de Deus. Lembra da palavra? Quando Paulo fala à igreja em Corinto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda consolação. Abra aí para você ver, 2 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse Deus consolador. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui, que talvez ainda não confesse Jesus Cristo como único suficiente Salvador, não seja um discípulo de Jesus, o único consolo que você pode receber é aquele que vem de Deus. 2 Coríntios capítulo
1, versículo 2, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo está estimulando a igreja em Corinto a bendizer, a louvar, a falar bem do nome de Deus, Pai, e de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus Pai é Deus de misericórdia. É Deus que não dá o que nós merecemos e dá o que nós não merecemos. Ele é Deus Pai de toda misericórdia, de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não importa a tribulação que você esteja atravessando nessa tempestade mundial. Não importa o quão a sua alma esteja aflita. Mas o que eu quero te encorajar em nome de Jesus, proste-se diante desse Deus que a Bíblia revela. Confesse ao Senhor os seus pecados, o pecado que lhe cerca, o pecado que lhe aflige. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você vai receber o consolo de Deus. Eu recebi, não é? Eu creio que também você que confessa Jesus Cristo também recebeu. Então não há problema, não há luta, não há dor, não há sofrimento que Deus deixe de nos consolar. Em tudo Ele nos consola, até mesmo nas piores tragédias da vida. Receba, querido, o consolo de Deus. Creia no consolo de Deus. Se alegre no consolo de Deus. Louve ao Senhor porque Ele te consola em toda e qualquer tribulação. Sabe por que só Deus pode nos dar esse consolo? Porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Quando ali Ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Ele derramou o seu sangue sem pecado. Amados irmãos, somente no Senhor Jesus Cristo nós podemos receber o consolo de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Somente Deus pode trazer paz ao seu coração. A sua alegria não está no dinheiro que o mundo pode lhe dar. A sua alegria não está na riqueza que o mundo pode lhe dar. A sua alegria não está no status, na glória, na fama que o mundo pode te dar. Não está em nada disso. A sua alegria só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Portanto, arrependa-se. Confesse os pecados e crê em Jesus. O que hoje está trazendo tristeza ao seu coração? O que hoje está deixando você deprimido, cabisbaixo, desanimado, descontente, chateado? O que hoje está trazendo angústia à sua vida? Eu quero agora, em nome de Jesus, falar a você, dobre os seus joelhos, fale para Deus, derrame o seu coração ao Senhor. Lembra que eu falei que o nosso sofrimento também vem por causa de erro de outras pessoas? E muitas vezes nós estamos sofrendo não por causa dos erros que nós cometemos, mas por causa de erro que outras pessoas cometeram, e isso nos afeta diretamente. Há situações que você não pode mudar, você não tem nada o que fazer. Vai continuar assim, sendo uma situação sofredora, dolorosa. Mas entenda uma coisa, o nosso Deus é Deus que nos consola em toda e qualquer tribulação. Deus não nos promete, queridos, tirar da tribulação, mas Ele nos promete consolar na tribulação. Então receba esse consolo de Deus. Aguente firme, olhe para Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo. Persevere. Isaías capítulo 25, versículo 8 e 9, fala assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis
em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Queridos, isso se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então se alegre agora, se alegre no Senhor Jesus. Louve ao Senhor Jesus, exalte-o, glorifique o seu nome. Apocalipse 7,17 fala assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você deseja ser consolado por Deus e viver no caminho diário, desfrutando diariamente a felicidade? Você deseja isso para a sua vida? Você deseja ter uma vida verdadeiramente feliz? Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às lutas da vida? Então, arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, confesse a Deus as suas faltas diariamente, louve ao Senhor, comece a louvar a Deus, mesmo que as circunstâncias não lhe deem motivo de louvar a Deus, não é? Porque elas parecem tão ruins, tão nebulosas, tão trevas, não é? Tão cheio de trevas, mas comece a louvar a Deus, comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo. Reconheça diante de Deus os seus pecados, peça perdão e adore-o, glorifique-o, exalte-o. Crê na palavra, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então é muito importante que nós entendamos isso. Se queres ser feliz, aprenda a chorar na presença de Deus. E você vai ser feliz. Para o mundo essa mensagem é uma loucura. Para aqueles que não creem na palavra de Deus, para aqueles que não receberam Jesus Cristo, nós somos loucos, nós somos lunáticos, nós somos seres de outros planetas, não é? Ah, meus irmãos, compartilhemos a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Nós podem continuar na nossa vida, mas temos a plena certeza de que elas não nos afastam do amor de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, né? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem criaturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegre-se agora. Louve ao Senhor. Que essa noite você possa encerrar essa noite com um coração muito feliz, muito agradecido a Deus. Eu não sei quais tem sido a sua luta, as suas tristezas, as suas frustrações. Eu não sei qual é a sua angústia, mas o nosso bom Deus sabe. Então fale para Ele tudo. Confesse a Ele. Louve-o, glorifique, exalte-o. O seu consolo vem de Deus, somente dele. E compartilhe a sua fé, a sua esperança em Jesus, compartilhe a sua alegria em Jesus com as outras pessoas. Apocalipse 21, 4, 7 fala assim, vocês conhecem muito bem. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, não é? Como é gostoso sabermos disso.
Como é bom sabermos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele tem uma promessa para todos nós, uma promessa de grande alegria, de grande júbilo, uma promessa que é importante que tragamos à memória nesse momento tempestuoso que vivemos. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A salvação é de graça, é pela graça de Deus. A recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Quando arrependidos, confessamos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será filho. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso, irmãos. Essa mensagem é o que transformou minha vida. É o que me permite viver nesse mundo mau, nesse mundo caído, nesse mundo que vai de mal a pior. E necessita que nós, como povo de Deus, anunciemos a esperança da vida eterna, do perdão de pecados, a certeza de que Deus nos amou e provou esse amor na cruz. Deus nos amou primeiro e nós podemos responder esse amor crendo e seguindo a Jesus Cristo. Que você possa pregar esse evangelho, que você possa testemunhar da sua fé, que você possa abrir a sua boca, lhe perguntar a razão da esperança que há em Cristo Jesus. E que nós possamos viver um grande avivamento, uma grande obra do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor, uma igreja que viverá um grande quebrantamento, confissão de pecados, abandono de pecados, se consagrar a Deus. E Deus ele vai mover de uma forma extraordinária, de modo que milhares irão ser atraídos a Jesus Cristo, arrepender-se-ão de seus pecados e serão salvos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Quero convidá-lo a fechar seus olhos, vamos orar juntos. Oh Deus, como é bom, Pai, podermos saber que a palavra do Senhor, ela traz o consolo, ela traz, ó Pai amado, a esperança, ela traz, ó Deus, tudo o que necessitamos para toda e qualquer situação da vida. Obrigado, Deus, porque nesse período de isolamento, de quarentena, nesse momento em que muitos estão aflitos e angustiados, ó Pai, o Senhor nos dá o conforto da Tua palavra. Que confortados pelo Senhor possamos proclamar Teu Evangelho. Ó Deus, que a igreja do Senhor, ó Pai amado, possa, ó Pai amado, experimentar, Senhor, já em seus lares, um grande avivamento. Que o Senhor possa avivar cada família, cada lar, trazendo, ó Deus, confissão de pecados entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre irmãos. Ó Deus querido, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha avivar, vivificar, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Pai querido, visitar cada família, Senhor Deus, trazendo, Deus, um grande quebrantamento. Ó Deus, que haja nojo dos pecados. Que os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Deus, venham, Senhor Deus, ó Pai, admitir aos seus pais os seus pecados. Que eles venham, Senhor Deus, com o coração quebrantado diante da Tua presença. Confessar, ó Pai, reconhecendo todos os erros que têm cometido. E, ó Deus querido, que os nossos adolescentes e jovens possam experimentar um grande avivamento da Tua parte, Deus, abandonando os pecados e se consagrando a Ti. Da mesma forma, Senhor Deus, te pedimos que assim seja com os casais, com os casados. Ó Deus querido, que cada família, que cada casal possa, Senhor Deus, também ser alcançado, ó Pai, pelo arrependimento, pelo quebrantamento e haja reconciliação entre os casais. Haja perdão de pecados. Haja, Senhor Deus amado, a restauração do amor que os uniu um dia. Ó Deus querido, quebrante os corações. Ó Deus, que o Teu povo possa se humilhar diante da Tua presença. Que o Teu povo, ó Deus querido, possa colocar a cara no pó. Que o Teu povo, ó Deus querido, possa deixar toda a arrogância, todo o orgulho. Ó Deus querido, que o Teu povo venha se humilhar diante do Senhor. Faça isso, ó Pai, nós te suplicamos em nossos lares.
a começar por cada casa, por cada família que compõe, ó Deus, a primeira igreja batista em Pompeia. E que também isso se estenda, ó Pai, a todas as demais igrejas em nossa cidade. Ó Deus querido, que haja um grande avivamento da Tua parte, ó Deus, um mover do Senhor sobre as famílias de nossa cidade, sobre o Teu povo nessa cidade. E aqueles que ainda não creem, não receberam Jesus Cristo, ó Pai, sejam impactados por a obra que o Senhor vai fazer. Ainda, ó Deus, nós não estamos vendo isso acontecer, mas cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer isso. E é isso que nós te pedimos. Ó Deus, que, ó Deus amado, o avivamento comece em nossos lares, pela vida de cada homem, de cada mulher e de cada filho. E, Senhor Deus, que a igreja do Senhor, com ousadia e intrepidez, possa anunciar o Teu puro e santo Evangelho, com simplicidade e a ousadia e intrepidez que vem do Teu Santo Espírito. Nós oramos ao Senhor e lhe pedimos, dá-nos, ó Pai, a intrepidez que o Senhor deu à sua igreja ao longo de toda a história. Ó Deus querido, nós somos testemunhas daquilo que a Tua palavra diz, nós cremos na Tua palavra. Nós sabemos que ao longo da história o Senhor tem movido sobre a sua igreja. Nós sabemos, ó Pai, que ao longo da história, desde o primeiro século, de tempos em tempos, o Senhor move, o Pai amado, trazendo, Senhor Deus amado, esse grande avivamento. E é isso que nós te pedimos sobre a primeira igreja batista em Pompeia, sobre as demais igrejas de nossa cidade, Senhor. É isso que nós te pedimos sobre o Teu povo nessa cidade, independente de que, ó Pai, placa de igreja sejam, mas aqueles que foram regenerados, aqueles que creem no Teu Evangelho, possam viver isso. E, ó Pai, nós vejamos um grande mover do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela consolação que o Senhor nos traz. Obrigado por Tua bondade. Que as pessoas sejam atraídas a Cristo Jesus. Que o Teu Evangelho seja pregado com fidelidade. Ó Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque sabemos que aqueles que querem ver uma vida piedosa serão perseguidos. Porque sabemos, ó Pai, que o compromisso com o Teu Evangelho resulta no levante das trevas contra a Tua igreja. E que, ó Deus, estejamos sempre dependentes do Senhor para suportar qualquer contexto que sobrevier a cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, queridos. Deus abençoe. É muito bom estarmos juntos aqui nessa live. Hoje podemos daí compartilhar com os irmãos essa mensagem da parte de Deus, ok? Então vamos lá, vamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros e anunciando esse Evangelho, que você possa experimentar e você possa viver esse grande avivamento. Estou vendo aqui a mensagem da Ju, ela pede oração para o pai de uma amiga que está na UTI. Não é, Ju? Depois você põe o nome do pai da sua amiga, está com suspeita de Covid-19. Tem mais algum motivo, irmãos, de oração? Estou voltando aqui às mensagens. Pelo visto, não temos mais nenhum motivo. Tá, vamos orar então pelo pai da amiga da Ju, que está com suspeita de Covid-19, ainda não sei o nome dele, mas depois aí compartilha e os irmãos continuam orando em casa. Senhor, mais uma vez, ó Pai, colocamos diante do Senhor o pai da amiga da Jusce, que, ó Pai, está com suspeita de Covid-19. Senhor Deus, sabemos que essa enfermidade ela traz um grande espanto e preocupação, especialmente para aqueles que estão no quadro de risco. Nós não sabemos, ó Pai, qual é a situação real desse senhor, mas colocamos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar-lhe a saúde, que ele possa, ó Deus querido, receber todo o tratamento necessário, todo o cuidado e a sua saúde ser restabelecida. Nós sabemos também, ó Pai, se essa família tem a esperança que temos em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Se eles ainda não têm, ó Pai, que a palavra do Senhor também lhes seja pregada por meio daqueles que são servos do Senhor e estão próximos a Ele, ó Deus, de modo que Ele também possa ouvir Teu Evangelho, arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo e ser salvo por Ti, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor também por todos os demais enfermos, ó Pai, por aqueles que estão sofrendo,
Rogamos o teu consolo sobre as famílias enlutadas, são milhares de famílias, ó Pai, que têm perdido seus queridos em razão desse vírus e também de tantas outras enfermidades que assolam a humanidade. Tu és Deus de toda consolação. E, ó Deus querido, sabemos que o maior consolo que temos é o fato de sermos salvos em Jesus Cristo e sermos adotados por Ti como filhos amados. Que nós possamos pregar esse Evangelho, ó Pai, e também termos a alegria de vermos outras pessoas sendo salvos por Ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos então prosseguir. Angélica também está pedindo oração pelo seu irmão Éden e por toda a sua família. É isso aí, queridos. Vamos seguir em oração, clamando, colocando diante do nosso Deus, não é? Então vamos orar também pelo Éden, pela família da Angélica que está em São Paulo. Vamos orar também mais uma vez. Ó Pai, também apresentamos a Ti o motivo da oração da Angélica, Senhor, pelos seus familiares em São Paulo. Ó Deus, que a graça do Senhor venha alcançá-los. Ó Pai, que os familiares da Angélica que ainda não têm esperança, a certeza do perdão de pecados e a vida eterna somente em Jesus Cristo, que eles também possam, Pai, se arrepender, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ó Pai amado, que qualquer engano religioso, ó Pai, que tem cegado, que tem aprisionado os seus familiares, só venha libertá-los, ó Deus. Que eles possam colocar, ó Pai amado, a sua fé somente em Jesus Cristo. Ó Pai, abandonar toda idolatria, ó Pai amado, todas as tradições humanas que são contrárias à Tua palavra. Ó Deus, rogamos também pelo Éder, irmão da Angélica. Tu sabes o que ele tem passado, aquilo que ele necessita, que da mesma forma também o Senhor possa alcançá-lo com a Tua graça salvadora, ó Pai. Que possamos, ó Deus, viver um tempo de grande avivamento, que nós clamamos ao Senhor, ó Pai amado, sobre essa terra. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana e, se Deus permitir, até o próximo domingo pela manhã, às 9 horas, dando continuidade a essa série Como Ser Feliz, uma série que traz o estudo no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças. Que Deus abençoe, forte abraço, juntos somos mais, viu? Tradicional coraçãozinho. Valeu, querido, Deus abençoe. Abraços a todos.